Você já pensou em como algumas pessoas podem se tornar incrivelmente ricas, enquanto outras lutam para sobreviver? Isso provavelmente faz você se perguntar se existe algum tipo de fórmula secreta para se tornar rico, que de alguma maneira você não está conseguindo enxergar. Bom, a verdade é que o sucesso é uma construção de hábitos. Então construa bons hábitos e você colherá bons resultados no futuro. Neste vídeo vou compartilhar 8 coisas que as pessoas de mentalidade rica fazem que muitas vezes as pessoas de mentalidade pobre ignoram, o que causa a grande diferença entre o sucesso financeiro e as dificuldades financeiras de cada um. Ao final de cada tópico, liste nos comentários se você está agindo como uma pessoa de mentalidade rica ou como uma pessoa de mentalidade pobre. Número 1. Os ricos gostam de ser pagos por seus resultados. As pessoas de mentalidade rica acreditam que devem ser pagas em proporção direta ao valor que entregam ao mercado, à empresa ou a qualquer outro serviço. Em outras palavras, se eles são essenciais na formação de um produto ou serviço que as pessoas desejam ou precisam, então devem ser compensados adequadamente em proporção ao valor que geram. Eles entendem que a quantidade de pessoas ajudadas, a quantidade de valor que ele foi capaz de gerar, é a única métrica que conta, já que vivemos em um mundo orientado para resultados. As pessoas de mentalidade pobre, por outro lado, acreditam que eles devem ser pagos com base na quantidade de tempo que se dedicam a uma atividade. Bom, não estou dizendo que é errado, porém o fato de você querer um contra-cheque estável e previsível pode te limitar caso seu objetivo seja ter uma vida ricamente confortável. Os pobres muitas vezes se concentram no quanto trabalhou e não da forma em que foi trabalhado. Número 2. Os ricos são leitores vorazes. As pessoas de mentalidade rica, principalmente as que já são ricas de fato, vivem de acordo com o ditado: quanto mais você aprende, mais você ganha. E isso muitas vezes é visto nos documentários de pessoas de sucesso. Inclusive, recomendo que veja para que mude sua percepção de mundo. Warren Buffett, sem dúvidas, o maior investidor do mundo, certa vez foi questionado sobre a chave para o seu sucesso. Ele respondeu apontando para sua pilha de livros e respondendo: leia constantemente e aplique todo o conhecimento adquirido. É assim que o conhecimento funciona, assim como os juros compostos dos meus investimentos. Warren Buffett não está sozinho no clube dos leitores entusiastas. Bill Gates, o fundador da Microsoft, lê 50 livros por ano, quase um livro por semana. Por outro lado, para as pessoas de mentalidade pobre, apenas 1 a cada 50 pessoas admitem ter hábitos de leitura diária para o seu autoaperfeiçoamento. E como o longo prazo paga e paga muito bem, pessoas assim não possuem o poder de tomar decisões e ficam à mercê das coisas que acontecem à sua volta. Número 3. Os ricos se concentram em oportunidades, não em obstáculos. Houve uma vez um vendedor de sapatos que se viu em um país distante, tentando vender sapatos para os nativos. O único problema foi saber que eles não usavam sapatos e as vendas muitas vezes eram bastante difíceis. O vendedor logo desistiu, por tamanha frustração, e decidiu sair da área. Ao sair, ele conheceu outro vendedor de sapatos. Não se incomode em entrar nessa cidade, disse o primeiro vendedor. Essas pessoas nem usam sapatos. Os olhos do segundo vendedor se arregalaram. Ninguém tem sapatos, então eu poderia vender um par para todos na cidade. Isso mostra o quanto somos dissimulados em um mercado inexplorado. Você vê como tudo é uma questão de perspectiva. As pessoas de mentalidade pobre muitas vezes veem somente os obstáculos e desistem rapidamente, enquanto as de mentalidade rica enxergam somente as oportunidades e como podem se beneficiar dessa situação. Número 4. Os ricos buscam as companhias de pessoas positivas e bem-sucedidas. Foi dito por aí que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, e sabendo que o seu círculo social pode te levar ao sucesso ou ao fracasso, as pessoas ricas passam seu tempo com outras pessoas que gostam de falar sobre oportunidades de sucesso, sobre documentários, sobre negócios, sobre prosperidade e sobre as coisas positivas da vida. Estando em boas companhias, acompanhado por pessoas positivas e de sucesso, você tem uma chance maior de expandir sua visão de mundo e assim melhorando seus resultados. E como muito se vê,
As pessoas de mentalidade pobre preferem se cercar por pessoas que, assim como elas, se comportam como vítimas e frequentemente soltam coisas negativas e desnecessárias, desperdiçando quaisquer chances que teriam de melhorar sua situação financeira. Número 5. Os ricos gostam de se promover e mostrar o seu valor. Uma habilidade que a maioria das pessoas de mentalidade rica possuem é a de compartilhar seus pontos fortes com os outros. O compartilhamento de seus melhores atributos geralmente é um esforço para disseminar conhecimento, para ajudar os outros a crescerem, pois eles vivem em um mundo de ganha-ganha. Para que eu ganhe, você não precisa perder. Para as pessoas de mentalidade pobre, a maioria não prospera em nenhuma área, e infelizmente, ser mediano é um forte sinal de mediocridade financeira, e quando são muito bons em alguma área, desprezam o fato de se autopromover, já que para as pessoas que ganham menos, elas não conseguem compreender o quão importante é se promover para alcançar o sucesso. Número 6. Os ricos são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre veem os problemas como obstáculos em vez de oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Em vez de tentar descobrir como resolver esses desafios, elas cedem à dificuldade e regressam ao modo de vida anterior, em vez de tentar descobrir como superar esses momentos difíceis. Por outro lado, as pessoas ricas gostam de enfrentar novos desafios. Muitas histórias de sucesso financeiro podem ser atribuídas ao fato de que as pessoas ricas reconhecem o valor de desenvolver soluções para os seus desafios diários. Número 7. Os ricos sempre pensam que podem ter as duas coisas. Um certo economista criou um termo chamado custo de oportunidade há muito tempo, e de forma simples, isso significa que se você escolher uma coisa, estará renunciando a algo. Em outras palavras, se eu tenho R$ 1.000 e decido fazer uma viagem para Florianópolis, por exemplo, então estou desistindo daquela viagem para Campo Grande que eu também queria ir. Bom, é assim que as pessoas de mentalidade pobre que pensam em gratificação instantânea agem. Pensam que só podem gastá-lo em uma coisa ou outra, mas não pensam em como podem conseguir ambas as coisas. Parece lógico esse raciocínio de um ou outro, mas não é. Os ricos se concentram em como podem conseguir os dois. Eu vou viajar para Florianópolis e também vou para Campo Grande. Com os mesmos R$ 1.000 e com a mentalidade rica, não viajaria inicialmente, mas poderia, em vez disso, investir em conhecimento, investir em seu negócio, comprar e revender, e de 3 a 6 meses, multiplicaria o capital para fazer as duas viagens. O longo prazo paga, e paga muito bem. Número 8. Os ricos se concentram em seu patrimônio líquido e não na renda do trabalho. As pessoas pobres costumam falar o quanto ganham por hora, enquanto as pessoas ricas sabem que uma renda por hora não é tão importante quanto o patrimônio líquido de alguém. Você pode até ganhar muito dinheiro por hora, mas se não sabe como mantê-lo e multiplicá-lo, você é somente alguém que ganha bem, mas não tem patrimônio algum. Em outras palavras, ainda está falido. No final, a pessoa de mentalidade rica sabe que um patrimônio líquido renderá muitas oportunidades e irá criar para você liberdade e mais riqueza no futuro. Esses 8 modos de agir são apenas alguns dos fatores que diferenciam os ricos dos pobres e que já fazem uma diferença enorme em seu patrimônio e no seu sucesso financeiro. Ao empregar os hábitos dos ricos descritos anteriormente, você estará muito bem equipado para ter uma vida ricamente confortável. Obrigado por assistir.